E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui então falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje pra falar da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E galera, vídeo de hoje nós vamos fazer dos bons e baratos, galera. Principalmente focando em valorização, mas dando opções alternativas pra vocês. Nós vamos fazer escalação de 100, 110, 120, 130 e 140 cartoletas para ajudar todo mundo aqui do meu canal, tranquilo? Sempre também pedindo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever, papocar um like, e para você que não quer ver o nosso time de valorização, esses de 100 até 140, se bem que o time de 140 é bem focado em pontuação, mas se você quiser ver o nosso time principal focado em pontuação, descriçãozinha do vídeo, tranquilo? Sempre lembrando pra vocês que eu vou dar pelo menos 2 opções por posição, então eu sempre recomendo você assistir o vídeo todo, mas se você já quiser ver o time ou de 100, ou de 110, 120, 130 ou de 140, na descrição do vídeo vai ter o linkzinho, o tempo que começa cada um deles, tranquilo? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo! Todo ano é assim, e aí, depois de nós. Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação. Galera, nessa escalação nós vamos primeiramente falar da de 100, depois vamos subindo a escalação sempre direitinho. Para quem já acompanha o canal há mais tempo sabe como é que funciona. Eu digo como é que tá a de 100 toda, depois eu faço as modificações por 110, 120, 130 e 140 cartoletas, tranquilo? No nosso time de até 100 cartoletas, nós começamos logo com Felipe Garcia, goleiro do Atlético Goianiense. O goleiro que tem nada mais nada menos do que 17 defesas difíceis, galera. Como vocês podem ver, todas as pontuações do Felipe Garcia estavam extremamente altas até esse último jogo, que ele negativou menos 4.6, mas mesmo assim a média dele ainda continua bastante elevada. Ele desvalorizou muito, ou seja, para quem quer valorizar, é uma das melhores opções que tem para essa rodada. Ele, apesar de só ter tido um SG, sempre pontuou muito bem pelas defesas difíceis, que estão muito superior ao número de gols sofridos. Então, com certeza, Felipe Garcia, uma das melhores opções. Na lateral, a gente investiu um pouquinho caro, galera, porque, infelizmente, eu vi muitas poucas boas opções na lateral. Nosso lateral, primeiramente, vai ser o Vitor Ferraz. Por quê, Gustavo? Alguns fatores. Apesar de o número de faltas cometidas do Vitor Ferraz estar muito alto em relação ao número de roubada de bola, e ele já ter 2 cartões amarelos, o Vitor Ferraz é batedor de falta, já conseguiu fazer 2 gols e tem uma certa inconstância nas pontuações dele que não é tão bom pra gente. Porém, um fato extremamente positivo é porque o Santos está jogando em casa contra a Ponte Preta, que está jogando muito mal quando não está jogando nos seus domínios. Isso cria um grande favoritismo para o Santos, que já vem de 3 vitórias consecutivas. Então, Vitor Ferraz é uma das boas opções. Me falaram que poderia ser que ele fosse poupado ou não fosse para o jogo. Eu ainda não vi nenhuma informação, então vou colocar Vitor Ferraz, tranquilo? Ao lado dele nós vamos de Gilberto. Gilberto é o contrário do Vitor Ferraz. É um jogador bem constante, como vocês podem ver. E no caso dele, ele mal tem SG, porque, como vocês podem ver aqui, o Vasco tem nada mais, nada menos do que a pior defesa do campeonato. Ou seja, sofre bastante gols, isso faz com que o SG do Gilberto quase sempre esteja comprometido. Porém, 20 roubadas de bola, galera, e apenas 6 faltas cometidas. É muito alto esse número, como vocês podem ver. Mesmo sem os SG, o Gilberto sempre consegue boas pontuações. Somente uma pontuação ruim até o momento. Ele está um pouco desvalorizado, ele não tem uma tendência tão grande a valorizar, mas a perspectiva de boa pontuação é alta. E ainda tem um outro fator. Avaí até o momento só fez 3 gols na competição. Nós estamos falando do pior ataque da competição. Estamos falando também da pior defesa, é fato. Só que em São Januário o Vasco é muito mais poderoso do que quando joga fora. Então, mesmo a perspectiva sendo de que o Vasco vai levar um gol por ser a pior defesa, como também estamos lidando com o pior ataque, tem uma boa chance de o Gilberto sair com SG. Se ele sair com SG, as pontuações dele, que já são bem regulares, podem subir para até mais do que 10 pontos. Tranquilo? Então, Gilberto na nossa lateral. Na zaga, a gente vai de Paulão, como eu havia dito. Avaí é a pior defesa. O Paulão tá barato, é uma opção bem tranquila para quem só tem 100 cartoletas e pensa em investir um pouco mais nos atacantes. O Paulão pode conseguir aquele SG tranquilo e garantir a gente. Claro que o número de roubada de bola em relação ao número de faltas cometidas é muito desfavorável do Paulão, ruim mesmo, tanto que ele fez algumas negativas.
A média dele está extremamente baixa, mas para quem quer valorizar e quem quer colocar mais cara ali na frente, é uma opção válida e tem uma boa chance de o Vasco sair com SG. Também eu vou dizer o seguinte, se os jogadores no Vasco não conseguirem um SG jogando contra o Avaí em casa, não consegue contra ninguém, porque o Avaí fora de casa é muito fraco e tem um ataque muito pouco produtivo. Para fechar nosso sistema defensivo, vamos colocar Vitor Ramos, sempre com a ressalva em relação a tanto Vitor Ramos e o Reinaldo, galera. Eles estão jogando com efeito suspensivo, porque eles foram julgados culpados, iam ser punidos nos jogos do Brasileirão, porém, como entraram com um efeito suspensivo, os dois puderam jogar a rodada passada e provavelmente vão poder jogar essa. Se eles não puderem, aí sim nós vamos ter que fazer algumas trocas, mas ele jogando em normalidade, com certeza estará no nosso time, um jogador bem equilibrado em relação ao número de roubadas de bola e de faltas cometidas, um pouco a mais de falta, mas isso não importa tanto, visto que roubar de bola vale muito mais. A Chape em casa na Arena Condá é muito forte, isso é um fator extremamente positivo. 3 jogos já com o SG do Vitor Ramos. Ele não está com a média mais bonitinha, porém essas últimas pontuações foram quando a Chape perdeu o seu SG. Isso quer dizer que ele negativou, não fez altas pontuações porque não teve SG. Mas quando ele teve, foi aquele 8.9 e uns 5 pontos. Então, como eu acredito que ele tem a boa chance de conseguir um SG, claro que o Botafogo é um time complicado, mas é um time que empata muito. Então, acredito que Vitor Ramos possa ser uma belíssima opção e também está tendendo a valorizar, além do preço bem camarada. Subindo agora para o nosso meio de campo, vamos ir de Matheus Vital, galera. Dos 7 jogos do Matheus Vital, somente 2 pontuações um pouco decepcionantes, 0.20. Outras pontuações bem regulares, até um 10.5, que é uma pontuação muito boa. 6 roubadas de bola, apenas 4 faltas cometidas. Uma média muito boa, principalmente porque nós estamos falando de um meio campista ofensivo. Ou seja, um jogador que joga à frente. Geralmente tende a ter mais falta do que roubada de bola. Não é o caso do Matheus Vital, mas roubada de bola. 2 assistências até o momento na competição. Vasco é o amplo favorito desse confronto contra o Avaí. Então, perspectiva boa de excelente pontuação do Matheus Vital, que mesmo nos jogos onde o Vasco não vai tão bem, consegue fazer ainda umas pontuações boas e mesmo sem fazer uma quantidade gigantesca de gol ou assistência. Até o momento só 2 na competição. Ao lado dele nós vamos colocar Lucas Lima, galera. Outra opção que não pontua muito bem. Porém, para um time de 100 cartoletas que quer apostar, o Santos é muito favorito. O Lucas Lima, querendo ou não, é o grande estrela da companhia do Santos ainda. Um jogador muito técnico, extremamente barato, desvalorizado, não fez nem gol nem assistência. O Santos é extremamente favorito. Contra a Ponte Preta vem de 3 vitórias consecutivas, o que dá uma credencial melhor para o Santos. O Lucas Lima é estrela, chance de ele continuar pontuando mal? Tem. Porém, basta ele fazer um gol, um jogo fora de série, que ele é capaz, que ele faz uma belíssima pontuação. E pelo custo-benefício, eu acho que vale totalmente a pena ele estar no seu time. E para finalizar o nosso meio de campo, lembrando que estamos jogando num 4-3-3, temos Douglas do Vasco, galera. Esse aqui não pode faltar nem no seu time de valorização, nem no seu time de pontuação, porque o bicho é muito monstro. 16 roubadas de bola e apenas 9 faltas cometidas. Proporção alta, galera, muito alta. O Douglas é um volante que muitas vezes funciona como meio campo. O Douglas chuta muito, é um dos jogadores que mais chuta pelo lado do Vasco. Eu acredito que ele seja até o que tem mais finalização. Já tem um gol na competição. E chute, galera, vale ponto. Como vocês podem ver, todas as pontuações do Douglas, salve uma, que foi na 4ª rodada. Pontuações muito seguras, muito regulares. Pegando o Avaí, que vai provavelmente vir muito fechado na defesa. O Vasco vai ter que, muitas vezes, ou cruzar a bola para o Luiz Fabiano, se for jogar. Se não, chute de longa distância com o Douglas, que ele faz muito. Então, Douglas, belíssima opção. Fechando o meio de campo, subindo para o ataque, Kaique. Muita gente está me perguntando em relação ao Bruno Henrique. O Bruno Henrique é uma boa. O Bruno Henrique não tem tendência tão grande a valorizar. O Kaique também não tem. Vamos prestar atenção, galera. O Kaique não tem uma tendência tão grande a valorizar. Por quê? A última pontuação dele, galera, foi 8.20. Não foi uma pontuação baixa. É porque a retrasada foi tão alta que ele acabou desvalorizando, mesmo pontuando 8.20. Porém, como ele desvalorizou, uma pontuação a partir de 5 ou 6 já valoriza ele. E como ele tá barato e é com certeza uma das melhores opções para quem quer mitar, eu acredito que ele seja ainda muito relevante mesmo num time pensando ainda em valorização. Tranquilo? Então, Kaique tá no nosso time. Do lado dele tá o André. O André que é muito irregular, galera.
Tanto que se alguém perguntar, Gustavo, você vai botar o André no seu time principal? Não vou, porque o André é o seguinte, 2 pontuações, uma extraordinária, a outra boa, 9.20, e o resto, galera, pontuações baixas do André. O André é um jogador muito dependente de gols, lembrando que Diego Souza tá voltando, isso pode influenciar um pouco do estilo de jogo do André. Eu acredito que colocar o Diego Souza seja até melhor do que colocar o André, mas ficar a critério. Ele faz muita falta para um número não tão alto de finalizações, 19 em apenas 6 finalizações, é muito alto. Já sofreu 2 cartões amarelos. Só coloca o André se você estiver muito confiante ou você queira valorizar e não tá com muitas cartoletas na frente, porque ele tá barato, tá extremamente desvalorizado, ou seja, uma pontuação razoável do André, se ele fizer um gol, que não é nada absurdo, ele já valoriza legal, ou seja, para um time valorização baratinho, eu acho ele válido. Para um time mais caro, só se você tiver muito confiante nele mesmo, tranquilo? E ao lado desses dois temos o Wellington Paulista, Chapecoense sempre muito forte em casa. O Wellington Paulista que tem 3 gols e 10 finalizações, apenas 8 faltas cometidas. Em 7 jogos tem quase uma proporção de 2 finalizações por jogo. E aqui sim nós temos um jogador um pouco mais regular do que o André Balada, hein? Um jogador que ainda é muito dependente dos gols, isso é verdade, mas que tá ali positivando sem muitos problemas. Então uma belíssima opção, porque a Chape na Arena Condá é fogo mesmo, meu amigo. E para finalizar, técnico Vanderlei Luxemburgo, muito mais pelo preço dele, além do favoritismo do Sport, um leve favoritismo para cima do Vitória por estar jogando em casa. Nosso time ficou de 98.74 cartoletas, tranquilo? Então esse ficou sendo nosso time, vou mostrar aqui no campinho para quem quer ver só no tempo. Ficou Felipe Garcia, Vitor Luiz, Gilberto, zaga Paulão, Vitor Ramos. Meio campo ficou Matheus Vital, Lucas Lima, Douglas, Kaique, André, Wellington Paulista, técnico, o professor Vanderlei Luxemburgo. Agora vamos falar para vocês o nosso time de 110 cartoletas, que vai simplesmente ocorrer com 3 modificações. Primeira modificação vai ser o Vanderlei, nós vamos trocar ele, vamos colocar o Milton, galera. Por que colocar o Milton? Porque o Vasco é o maior favorito da rodada, com total certeza. Então colocar o Milton, apesar de ele estar levemente valorizado, na teoria ele nem tá. Se o Vasco fizer qualquer boa pontuação, ele continua valorizando, ou seja, ainda é muito bom e ele é um dos técnicos baratos, se você for comparar com outros como Renato Gaúcho, que tá 16 cartoletas, o Milton valendo 8 é bem baratinho. As nossas outras trocas será Vitor Ramos. Como eu havia dito, Vitor Ramos pode ser que não jogue, mas uma aposta totalmente válida no lugar dele, David Braz. Santos também é um dos grandes favoritos da rodada por estar jogando em seus domínios contra a Ponte Preta, que joga muito bem no Moisés Lucarelli, mas fora tem um déficit muito grande. E a nossa última, galera, será uma troca no ataque, que será Wellington Paulista, nós vamos trocar por Lucas Prato. Cadê o Lucas? Opa, botei um S na frente aqui. Lucas Prato. Como vocês viram, 109.72. E por que, Gustavo, tu tá a escalar Lucas Prato? Porque eu acho que o Prato também é um dos grandes favoritos dessa rodada. São Paulo, todos os jogos que fez no Morumbi foram vitórias. Vitórias com SG, se não me engano. Ó. Sexta rodada, jogo do São Paulo. Não, foi fora. Na quinta, 2-0 contra o Vitória. Quarta rodada, São Paulo. Cadê o São Paulo? São Paulo. Fora de casa contra a Ponte, perdeu de 1-0. Jogo contra o Palmeiras em casa, vitória de 2-0 também. E contra o Avaí, vitória de 2-0. Ou seja, perspectiva de o São Paulo fazer um gol nesse jogo contra o Galo é alta. E o Prato é o grande comandante desse ataque, tá com uma média muito alta. 20 finalizações no agregado, dá quase 3 por jogo, é muito alta mesmo. E sem contar as assistências dele, pontuando sempre muito bem. Ou seja, perspectivas gigantescas de ele conseguir fazer até um gol no Galo. Apesar de que o Galo não tá com uma defesa tão ruim, galera. Me alertaram que o Galo tava levando muito gol em jogos pesados. É verdade. Só que mesmo assim, ele só levou 8 gols até agora na competição. Tem uma defesa melhor que, vamos supor, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Vasco, Fluminense, Ponte Preta, até a Chapecoense, que está no G4, tem uma defesa pior do que a do Atlético Mineiro, que o problema é que não está rendendo também muito no ataque, mas a defesa do Galo está até razoável, não está nenhum caos total, mas de qualquer maneira o Prato, como está jogando no Morumbi, e o São Paulo, como eu mostrei os últimos jogos, vence bem no Morumbi,
é com certeza uma das boas opções, além de estar tendendo a valorizar também. Tranquilo? Então assim ficou o nosso time de 110 cartoletas. No campinho ficou Felipe Garcia, continua, Vitor Ferraz e Gilberto mantém na lateral. Zaga, Paulão, David Braz foi uma das nossas substituições. Meio campo ficou Vital, Lucas Lima, Douglas. Ataque ficou Kaique, André Balada e Lucas Prata entrou no lugar do Wellington Paulista, o técnico Milton Mendes. 109,72 cartoletas, tranquilo? Agora nós vamos mostrar para você como é que fica o nosso time de 120 cartoletas. As trocas são o seguinte: primeiramente vamos trocar Felipe Garcia e vamos trocar Lucas Lima, galera. No lugar do Lucas Lima nós vamos colocar Zé Rafael. Por quê, galera? Zé Rafael é um dos jogadores mais constantes desse Cartola, sempre pontuando positivo quando não mita pesado com seus 15.9 ou 21.10. Número de roubada de bola muito parecido com o número de faltas cometidas, o que é muito positivo, principalmente para o meio campista ofensivo. Já tem 1 gol e 3 assistências. O Bahia está muito bem na competição. Claro, é para você colocar muitos jogadores do Bahia, não recomendo, porque o Palmeiras também não é nenhum saco de pancada. Não vem bem na competição, mas ainda é um time muito respeitável. Então, colocar só o Zé Rafael, ele tá caro, é verdade, mas está desvalorizado, tem tendência a valorizar e vem fazendo belíssimas pontuações. E no gol, galera, a nossa opção genérica será o Everton, galera. Tirei o Felipe Garcia, coloquei o Everton, que tá bem baratinho, galera. O Everton tá valendo quase nada, só 0,76 cartoletas. Ou seja, para ele valorizar não é difícil. Tá pegando o Atlético Goianiense, que em casa tem um poderio ofensivo grande. Pode ser que ele trabalhe muito fazendo defesas difíceis. E você colocando o Everton, você ainda poupa para poder colocar jogadores de frente mais capacitados, como é o caso do Zé Rafael. Aí quando você me pergunta, e o Lucas Lima, Gustavo, é ruim? Não que ele seja ruim, mas o Zé Rafael se mostrou um jogador mais constante em pontuação do que o Lucas Lima. Porém, pode ser que seja a rodada do Lucas Lima, então eu também não vou dizer que o Zé Rafael é infinitamente uma opção melhor que o Lucas Lima. Agora, até o momento, o Lucas Lima não fez um grande desempenho, porém é um jogador muito mais qualificado que o Zé Rafael, obviamente. Tranquilo? Então, time de 120 cartoletas, continuou o nosso ataque intacto com Kaique, Lucas Prato e André. O meio de campo a gente trocou o Lucas Lima pelo Zé Rafael, o Douglas e o Vital se manteram. Lateral manteve Vitor Ferraz e o Gilberto. Paulão e David Braz monta na defesa da zaga e o Everton foi a nossa opção de gol alternativa para quem não quer botar o Felipe Garcia. Tranquilo? Time de 120, vamos agora para finalizar o vídeo mostrar o nosso de 130, que também é 2 modificações na defesa. Primeiro Paulão, depois Vitor Ferraz. No lugar do Paulão, galera, nós vamos escalar nada mais, nada menos do que o grande mito desse Cartola na defesa, que é Pedro Jeromel, ou para os íntimos, Pedro Jeromito. 9 roubadas de bola, apenas 3 faltas cometidas. Os 5 jogos que ele jogou pelo Grêmio, o Grêmio saiu com SG. 5 jogos de Jeromel, 5 SG. 2 jogos que o Jeromel não jogou, o Grêmio levou gol, adivinha? Pronto, é simples assim. O jogo é difícil, galera, é contra o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro não é um time fácil de se vencer. O Corinthians ganhou rodada passada, mas no final passou ainda um sufoco legal. O Jeromel tem uma leve tendência a valorizar, não é tão alto, porque a última pontuação dele foi 4.20, mas qualquer 5 pontos ele pontuou muito bem. É um cara que sempre tem uma capacidade boa no jogo aéreo, às vezes finaliza, avança para o ataque, tem uma quantidade de roubada de bola muito boa em relação ao número de faltas cometidas e ainda tem uma grande perspectiva de conseguir um SG, porque até o momento tudo leva a crer que quando ele joga, a defesa do Grêmio sobe bastante quando ele faz aquela dupla com Kahneman. É uma belíssima defesa mesmo. Então, Jeromel. E para finalizar, na lateral a gente tirou o Vitor Ferraz e vai colocar o Reinaldo, galera. Reinaldo da Chapecoense. Lembrando que o Reinaldo tá no mesmo esquema do Vitor Ramos. Pode ser que ele não jogue, mas se ele for jogar, com certeza é uma das melhores opções. 11 roubadas de bola, apenas 9 faltas cometidas. É um lateral que já tem 2 gols, é um lateral que apoia muito e finaliza bastante. Tem uma média altíssima de 5.15, ou seja, com certeza uma das melhores opções para estar no seu time. Tranquilo? Mostrar aqui no campinho rapidinho como ficou. Everton, Reinaldo, Gilberto, Zaga, Jeromito e David Braz, meio campo, Vital, Zé Rafael, Douglas, ataque, Kaique, André, Lucas Prato, técnico, Milton Mendes. Para finalizar, vamos falar só do nosso time com 140 cartoletas, que também é muito simples, galera. Tá aqui lateral não, que é só colocar
o Jean. O time ficou de 142,19. Basicamente trocamos o Everton e colocamos o Jean. Porque o Jean, perspectiva grande de defesas difíceis pelo lado do Bahia, jogando contra o Palmeiras. O Palmeiras vai ser um time que vai atacar também. Ele já tem 3 SG, não necessita tanto do SG. Ele consegue fazer muita defesa difícil, o que compensa muitas vezes os déficits defensivos que o Bahia tem. Porém, com certeza uma das melhores opções para essa rodada. Tranquilo? No campinho ficou aqui para vocês: Jean, Milton Mendes, já falei basicamente todos, Gilberto, David Braz, Jeromel, Reinaldo, Zé Rafael, Douglas, Vital, Kaique, Lucas Prata e André. Lembrando que se você quiser ver nosso time de pontuação, na descrição do vídeo. Se você quiser entrar nas nossas ligas e na nossa fanpage, também vai estar na descrição do vídeo. Amanhã nós vamos falar da nossa liga e botar o nosso time atualizado. Que todos mitem, um salve para todos e valeu!